Como um bote. Poderia este ser o sanguinário chupacabra? O animal está preservado no álcool, então não é possível fazer testes de DNA. Mas nos subúrbios do Texas, a especialista em vida selvagem, doutora Phyllis Canyon, acha que encontrou provas de que este novo predador existe. O mais estranho disso tudo é que sempre que aparecia uma galinha morta, ela tinha sido aberta aqui perto da região do pescoço e parecia que o sangue tinha sido retirado. O chupacabra estaria se mudando para nossas cidades? É o que teme a doutora Canyon ao dirigir pela rodovia. Ela vê uma estranha carcaça à beira da estrada. Eu estava um pouco apreensiva porque nunca tinha visto nada que se parecesse assim. Esse animal tinha olhos azuis brilhantes, a pele parecia pele de elefante. Tinha uma quantidade enorme de pele em excesso que ficava entre as orelhas. Era tanto que dava para puxar com a mão, levantava uns 5 centímetros só de pele. Era um animal muito feio. A doutora Canyon envia uma amostra do DNA da criatura para análise. Os resultados são espantosos. Eles falaram, pode acreditar, o DNA não bate com nada aqui. Fiquei muito animada. O resultado era evidente, foi fenomenal. Por quanto tempo mais a ciência irá ignorar as evidências de que animais criptídeos podem existir? Avançando sobre seu território e as forçando a deixarem seu habitat, nós estaríamos prontos para viver lado a lado com feras lendárias? Feras criptídeas e alienígenas. A ciência comum tem dificuldades para encontrar explicações para estes fenômenos. Agora, um terceiro elemento complica mais o enigma. Evidências de que o espírito humano possui vida própria. A ciência e a tecnologia podem nos ajudar a encontrar provas? Se for um fenômeno real, um dia você será capaz de capturar com um instrumento científico. Tucson, Arizona, novembro de 2001. A estudante universitária Jamie Sherman, de 24 anos, recebe um transplante de coração. O novo coração salva sua vida. Mas Jamie recebe também algo a mais. Ela acredita que o espírito de seu doador foi transplantado também. Eu sentia como se eu e ele estivéssemos nos tornando uma pessoa só. Eu senti como se eu vivesse a vida por nós dois dali em diante. Jamie não é a única. Em todo o mundo, centenas de pessoas que receberam transplantes de coração dizem ter recebido os espíritos de seus doadores. Bill Wall se transformou depois de seu transplante no ano 2000. Eu adquiri umas 6 novas características na minha personalidade e na minha vida. Provavelmente a maior delas foi me importar com as pessoas e passar a ajudar. É muito estranho, muito esquisito, é difícil de entender. Alguns cientistas agora aceitam que aspectos do espírito, como a memória, podem ser transplantados com um coração doado. Todas as células do corpo humano têm a capacidade de ter memória. Se você tirar um órgão de uma pessoa, um doador, e implantá-lo cirurgicamente em outra pessoa, então aquelas memórias que ficaram guardadas naquele órgão como coração serão transportadas do doador para quem o recebe. Então é possível que, pelo menos algumas pessoas, acabem percebendo e reagindo às memórias do doador. Mas há experiências que demonstram que o coração tem sua própria inteligência e forçam alguns cientistas a irem mais longe. O coração é realmente ligado a um outro tipo de campo, a outro nível, a outra dimensão, digamos. Aquilo que muita gente chama de alma ou de espírito ou de eu superior. Seria isto prova de que a alma humana existe no coração e pode continuar viva após a morte? Isso é muito similar a todos os grandes escritos e todas as grandes religiões do mundo. Então, talvez nós cientistas tenhamos que ser um pouco humildes e admitir que elas estavam certas sobre o coração há muito tempo. Se a alma existir, assim como as maiores religiões do mundo sempre afirmaram, e quanto à vida após a morte?
E quanto aos fantasmas, seriam eles os espíritos dos mortos e sua existência poderia ser provada pela ciência? Condado de Amador, norte da Califórnia. Até 1960, o imponente castelo de Preston era um reformatório famoso por sua brutalidade. Mas agora o local é um foco de atividade paranormal, onde centenas de pessoas alegam encontrar espíritos fantasmagóricos. Dá muito medo quando a gente entra lá. Quase parece que ele tem vida própria. Já me tocaram. Eu já ouvi murmúrios quando não tinha ninguém lá. Alguns, como Doug Carnahan, alegam inclusive terem sido atacados pelos espíritos. Desta vez ele não parou. Ele passou por dentro e foi como se tivessem jogado um balde de gelo em mim. Existe uma explicação científica para esses eventos apavorantes? Seriam os espíritos dos mortos, os fantasmas, os responsáveis? Ou esse seria um fenômeno ainda mais aterrorizante? Existe o perigo de que não sejam só fantasmas, também podem ser demônios. Os espíritos ou as almas dos mortos existem em nosso mundo? No castelo de Preston, na Califórnia, o cientista Dr. Harry Clore quer descobrir se avistamentos de fantasmas não são apenas histeria coletiva. Quando as pessoas entram num lugar que elas acham que é assombrado, elas acabam tendo essa reação histérica. O Dr. Clore especula que os feromônios, que são sinais químicos que emitimos quando sentimos medo, podem espalhar a histeria em um grupo sem que jamais exista um fantasma. É como se fosse uma infecção psicológica. Alguém reage a alguma coisa e emite sinais físicos, e os outros em volta reagem a isso. É um fenômeno tão forte que você pode começar não acreditando que existe um fantasma ali e terminar acreditando que existe. Para testar a teoria, um grupo de céticos e crentes é enviado para as partes mais escuras do castelo. Eu sinto como se tivesse alguém respirando no meu pescoço. Tô com muito frio e eu ouvi um barulho. Ai, eu odeio isso. Ai, meu Deus, meu Deus. À 1 da manhã, o Dr. Clore encerra sua experiência. Se os feromônios forem os responsáveis, o grupo deverá ter sido infectado. E todos, então, devem exibir os sinais do medo. O nível do medo é medido pelos níveis de cortisol na saliva. Quando chegam, os resultados são uma verdadeira surpresa. Os resultados da experiência foram fascinantes. Metade dos participantes tiveram aumentos muito grandes nos níveis de cortisol. Mas os outros não se assustaram tanto e tiveram aumentos muito menores nos níveis de cortisol. A histeria coletiva não é a responsável. Então, o que seria? A escritora paranormal Heidi Hollis tem uma teoria. Ela identificou um novo e aterrorizante fenômeno se espalhando pelos Estados Unidos, chamado Povo das Sombras. Eu acredito que o povo das sombras tende a ficar em qualquer lugar onde aconteceram, sabe, muitas atrocidades. Para alguns são demoníacos, para alguns alienígenas. Eu prefiro chamar de mal, puro mal. O padre católico Mike Maginot já combateu o povo das sombras e acredita que não sejam fantasmas, mas demônios enviados pelo diabo. O demônio pode se parecer com a sombra da pessoa. Entidades demoníacas se dedicam a seus propósitos. Não há salvação para eles. Eles não vão concordar em irem para a luz. O único jeito de se livrar disso é com um exorcismo. Homens de fé têm exorcizado diabos e demônios desde antes do tempo de Cristo até hoje. Em julho de 2014, o Papa Francisco reconheceu a Associação Internacional de Exorcistas, um grupo de 250 padres espalhados por 30 países. Mas rituais antigos como o exorcismo podem ter sucesso onde a ciência falhou? St. Louis, Missouri, onde aconteceram os eventos reais por trás do filme O Exorcista. A família de um menino alega que ele foi possuído pelo diabo. O menino é mantido em um quarto trancado no Hospital Alexander Brothers. O irmão Greg Holewski é a última testemunha dos eventos. Ele falou pela primeira vez pouco antes de falecer em maio de 2014. Na primeira noite em que eu fui lá, tinha um menino deitado na cama
Tinha 3 padres que eram exorcistas. Os olhos dele estavam fechados. Ele reagia de outro modo quando acontecia a possessão. Omnes immundes, omnes satanic potestas. De vez em quando, o diabo, usando a voz do menino, falava palavrões e xingava. Fiquei com muito medo. Era uma coisa inacreditável. Dava para sentir os poderes do diabo. Eu vi o corpo do menino levitar. Foi uma experiência que eu nunca vou esquecer. Espírito impuro, onde estiver. O exorcismo continua por mais de um mês. Ele atinge um clímax em 18 de abril de 1949. De acordo com os padres e o irmão Greg, às 10h45, uma voz emanou por trás de suas cabeças. Satanás. Eu sou São Miguel, arcanjo. E eu o comando, Satanás. Em nome do Senhor, a sair agora, agora, agora. Depois das mais violentas contorções, o menino relaxa. O exorcismo parece ter funcionado. O demônio invasor que se acreditava possuí-lo desapareceu. Talvez as possessões demoníacas não sejam só possíveis, mas possam estar aumentando. Um dos poucos exorcistas católicos com treinamento especial nos Estados Unidos afirma atender de 10 a 15 novos casos por semana. A maior conquista do diabo foi conseguir convencer as pessoas de que ele não existe. Porque se as pessoas não acreditam que ele realmente existe, então, de certo modo, ele tem liberdade e pode atuar nas vidas das pessoas sem que elas saibam disso. A ciência parece não ter resposta para as evidências de possessão demoníaca, espíritos maus ou a alma humana. O que os alienígenas querem conosco? E por que mais feras misteriosas continuam surgindo? Estas continuam sendo histórias inacreditáveis.